The Pentagon working to recover debris and solve unanswered questions after a U.S. fighter jet shot down a flying object for the second time in a week. President Biden ordered the military to take down the unidentified object hovering over the remote and frozen northern coast of Alaska on Friday. Os pesquisadores foram surpreendidos quando um segredo há muito oculto sob o gelo do Alasca emergiu, espalhando terror e possivelmente redefinindo nossa compreensão histórica. Este vídeo nos leva por uma jornada eletrizante rumo aos segredos de um projeto militar sigiloso no Alasca, que parece estar relacionado a tecnologias surpreendentes, civilizações avançadas e o enigma extraterrestre. Do que estamos falando, afinal? O que se esconde nas profundezas do Alasca, longe dos olhos do mundo? Descubra conosco neste vídeo e fique conosco até o fim para não perder nenhum detalhe desta chocante revelação feita por um informante no Alasca. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Nós estamos falando da Pirâmide Negra do Alasca. Em 1935, o general Billy Mitchell fez uma afirmação contundente no Congresso. Ele disse que o Alasca é o lugar mais estratégico da Terra. Suas razões para dizer isso eram diversas. Porém, descobertas recentes provaram que sua fala carrega muito mais do que imaginação. Nós vamos te mostrar por que chegamos a essa conclusão. Mas antes de tudo, o que dizer sobre o Alasca? No mapa, você vai ver o Alasca como parte dos prestigiosos Estados Unidos. Ele está localizado no extremo noroeste da América do Norte, na fronteira da província canadense de British Columbia, com o território Yukon a leste. A oeste, o Alasca compartilha sua fronteira marítima com o Okrug Autônomo de Chukotka da Rússia, através do Estreito de Bering, com o Mar de Belfort e o Mar de Chukchi ao norte e o Oceano Pacífico ao sul. Apesar de já serem conhecidas muitas informações sobre sua posição geográfica, o que muitos não reconhecem é a importância estratégica deste estado para as operações militares dos Estados Unidos. Do ponto de vista militar, o Alasca é inegavelmente crucial por várias razões. Primeiramente, é o estado mais próximo de várias capitais globais. Além disso, sua localização entre a América do Norte e a Ásia o torna vital para a economia e segurança nacional. Ainda há o destaque para seus programas de foguetes, especialmente com a recente descoberta que aponta para algo colossal escondido sob seu solo. Agora, vamos circundar os rumores de uma pirâmide poderosa que estaria no subterrâneo dessas terras geladas. Alguns dizem que tem a ver com a agenda militar. Outros cogitam trabalho alienígena. Mas o que exatamente é esse mistério? No dia 21 de maio de 1992, a China fez algo grande que pode ter mudado o futuro para sempre. Eles executaram um teste nuclear que gerou uma explosão tão poderosa que tinha 70 vezes o poder de uma bomba atômica e causou abalos sísmicos ao redor do globo. Essas ondas sísmicas podiam ser detectadas até mesmo na América e deixaram uma impressão sobre tudo. Mas o poder dessa explosão não é a única coisa notável sobre esse teste nuclear que aconteceu naquele dia. Os abalos mexeram com alguma coisa sob a superfície dura do Alasca, expondo um segredo escondido há muito tempo e que transcendeu eras. Após a grande revelação, o evento foi parar rapidamente nas notícias, deixando todos perplexos. As manchetes revelavam que uma imensa pirâmide subterrânea, talvez maior do que a de Gizé, no Egito, teria sido descoberta em um local misterioso, no pico mais alto do Monte McKinley. Isso realmente foi uma novidade chocante, e nada igual jamais foi visto no Alasca, no passado. Ainda assim, as coisas pareciam estar ficando mais interessantes quando uma equipe militar única entrou em cena. Um homem chamado Doug Mutchler acidentalmente ligou a TV no noticiário, quando a grande revelação foi desvendada. Não se tratava de uma pessoa comum, mas de uma mente brilhante, fascinada por resolver mistérios complexos e explorar o desconhecido. Doug havia servido na inteligência do exército no Alasca, anos antes das notícias vir à tona. Ele conhecia bem a importância do Alasca para as Forças Armadas. Então, após ler o jornal, ele mergulhou em suas memórias e recordou-se de um mapa militar que mostrava uma área não marcada exatamente onde a notícia indicava a descoberta de uma pirâmide. Ele tentou gravar o jornal para consultas futuras, mas sem sucesso. Logo depois, ele descobriu algo ainda mais impressionante, abrindo as portas para um novo mundo de enigmas.
Na tentativa de recuperar a reportagem, ele descobriu que toda a informação da transmissão havia desaparecido, sem deixar rastros. Esse misterioso evento tinha que ser investigado. Entretanto, todos os esforços para investigar esse estranho fenômeno não deram resultados, deixando Doug na estaca zero, com muitas perguntas. Por que as notícias sobre as pirâmides subterrâneas sumiram de repente? Foi uma ação deliberada de poucos poderosos? Para que servia a pirâmide, afinal? Como outras pirâmides no mundo, foi uma civilização antiga que construiu. O mundo pode nunca ter visto isso antes. Isso nos coloca numa montanha russa, encabeçada por Douglas, enquanto revelamos ainda mais mistérios sobre esse estranho fenômeno. A pirâmide negra seria o produto de uma antiga civilização ou de uma fonte de energia alienígena? À medida que Doug refletia sobre o caso, sua mente ficava repleta de especulações, evidenciando o quão suspeita era a situação. Havia a possibilidade de que a pirâmide oculta estivesse relacionada a uma operação militar secreta, representasse tecnologia avançada de uma civilização antiga, ou mesmo ambas. Ficava claro que a pirâmide negra não era apenas uma construção qualquer, mas uma possível fonte de energia extremamente valiosa, tanto para alienígenas quanto para civilizações antigas. Determinado a desvendar o mistério, Doug decidiu enfrentar os desafios e superar a forte oposição que ocultava a verdade. Com esse objetivo, ele se dirigiu ao estúdio de TV para obter cópias da reportagem que havia sido transmitida. Contudo, ao chegar lá e expor seu objetivo, uma resposta inesperada o surpreendeu. A equipe do estúdio negou que tal reportagem tivesse sido transmitida, alegando desconhecer o assunto. Confuso e perturbado com essa negação, Doug já estava de saída quando um funcionário o abordou secretamente, confirmando que a reportagem realmente fora ao ar, e revelou que, após a transmissão, ocorreu um evento muito estranho. 2 homens desconhecidos visitaram o estúdio após a transmissão, coletando e removendo todas as evidências, incluindo a gravação em vídeo da notícia. Não se sabe que acordo eles fizeram com os chefes, mas os funcionários foram advertidos para nunca falarem sobre aquela descoberta outra vez. Depois dessa conversa, Doug soube que havia muito mais sobre todo esse evento. Ele queria saber mais, e sabia que não poderia trabalhar nisso sozinho. Por isso, ele contratou Linda Moulton, uma repórter que mais tarde se tornaria uma peça-chave na descoberta incrível que estava prestes a ser revelada. Depois de ser intimada a respeito desse assunto, Linda começou suas investigações, e seus pensamentos começaram a tomar forma ao longo de sua jornada. Ela logo recebeu uma ligação de um estranho que insistia em ficar anônimo. Esse homem, como mais tarde ficaria conhecido, era Bruce Pearson, e o encontro de Linda com ele foi um catalisador que os levou mais longe do que eles esperavam. O que Bruce Pearson testemunhou? Durante uma reunião, Bruce começou a relatar uma história sobre seu pai, conhecido como Bruce Sr., que iluminava o mistério que tanto atormentava Linda e Doug. Bruce Sr., um renomado militar da Marinha, lutou na Segunda Guerra Mundial e, após o fim do conflito, mudou-se para o Alasca. Contudo, essa mudança estava longe de ser uma aposentadoria tranquila, como ele descobriu em 1978, um evento que mudaria sua vida para sempre. Recrutado para um projeto militar, Bruce Sr. logo percebeu que o Alasca ocultava estruturas e tecnologias secretas, cuja existência era difícil até de imaginar. Para sua surpresa, essas construções misteriosas e os equipamentos tecnológicos não eram novidades, mas sim vestígios de séculos passados, destacando a complexidade do que Doug e Linda investigavam, protegido por uma estrutura de segurança extremamente eficaz ao longo das gerações. Bruce Pearson mencionou que, entre as várias estruturas escondidas no Alasca, existia de fato uma pirâmide negra, uma estrutura subterrânea dedicada à geração de uma quantidade significativa de energia. Recontando a história, Bruce Pearson concorda que seu pai certamente entendia os detalhes dessa pirâmide e como ela funcionava para produzir energia. Entretanto, ele não era autorizado a compartilhar essa informação com ninguém e cumpriu seu trabalho mantendo segredo, até da família. Então continua incerto se a pirâmide negra é uma nova tecnologia ou um fragmento de uma civilização antiga. Além disso, outra questão aqui, que requer respostas, gira em torno da identidade das pessoas que ativamente encobriam o segredo da pirâmide negra, eliminando cada traço de evidência ou notícia sobre ela, rapidamente. Quem são essas pessoas e o que elas estão protegendo? O que exatamente essas pessoas estão ocultando permanece um mistério, e é evidente que, se revelado, isso poderia alterar completamente as coisas, para melhor ou pior. As hipóteses são diversas. E se, ao invés de ocultarem algo do mundo, essas pessoas estivessem protegendo o mundo de uma ameaça externa? Com isso em mente, Doug prosseguiu em sua busca pela verdade.
sabendo que isso transcendia uma simples investigação. Assim, ele precisava elevar seu nível, adotando estratégias mais cuidadosas, cautelosas e surpreendentemente sutis, colaborando com um grupo de historiadores e cientistas capazes de desvendar a verdade e solucionar o mistério de uma possível tecnologia ancestral. Ele então iniciou conversas com especialistas sobre como antigas estruturas eram construídas e quais eram seus propósitos. Também coletou evidências de outras construções, como as pirâmides negras ao redor do mundo, que possuíam histórias similares. Ele desejava entender como tais conhecimentos geralmente permanecem secretos, ao invés de serem divulgados. Para Doug, isso não se tratava apenas de sua curiosidade, mas também de todos aqueles em busca da verdade, incapazes de encontrá-la por conta própria. Assim como um advogado em busca da verdade, é natural querer restituir ao público o que lhe foi negado. Além disso, ele era motivado pelo grande interesse nos resultados dessa descoberta. No entanto, o caminho ainda era longo, e graças a Deus ele contava com a companhia de Linda Moulton nessa perigosa jornada investigativa. Por ora, eles tinham uma testemunha, Bruce Pearson, que havia facilitado sua pesquisa ao mencionar que a poderosa pirâmide no Alasca poderia gerar energia. Contudo, à medida que Linda e Doug aprofundavam-se na história, que se entrelaçava com elementos antigos e modernos, a verdade tornava-se cada vez mais complexa, envolvendo fenômenos de construções antigas e tecnologias desconhecidas. Portanto, essa descoberta forneceu uma visão para um passado distante que de outra maneira seria inatingível. Nesse ponto, era muito mais desafiador somar todas as informações colhidas em cada passo do caminho. Contudo, estava claro que elas levavam a algo grandioso, talvez a atividades alienígenas secretas ou uma civilização passada que era avançada além de qualquer coisa que a história tenha nos ensinado. Agora vamos voltar à história de Bruce Sr., narrada por seu filho, Bruce Pearson. Aqui, Bruce Pearson fala sobre a montanha-russa que seu pai viveu, no singular projeto do Alasca em que ele trabalhou. Mas como ele foi induzido a entrar nesse projeto? De acordo com Pearson, foi preciso relacionamento para fazer com que seu pai começasse. Isso aconteceu anos antes, quando seu pai fez amizade com um piloto da Força Aérea que tinha muito em comum com ele, como ambos terem lutado na Segunda Guerra Mundial, num barco, perseguindo os inimigos. Essas experiências compartilhadas de fato criaram um forte laço entre eles, porque eles gostavam de falar sobre o passado e tudo o que ele trouxe. Segundo Pearson, depois de um tempo de amizade com seu pai, esse amigo piloto não demorou para abrir o jogo, pedindo ajuda em um trabalho. As tarefas a serem cumpridas incluíam recolher partes de máquinas para uma área secreta, o que deixou Bruce confuso. A tarefa em si não era incomum, mas o lugar para onde elas estavam sendo levadas era extraordinário. A princípio, Bruce Sr. suspeitou de que a missão fosse comum na linha DW. A linha DW tem a ver com uma rede de estações de radar criados nos anos 1950 como resultado da Guerra Fria. Ela cobre uma expansão operacional desde o Alasca até a Groenlândia. Essas estações de radar eram responsáveis por antecipar ameaças nucleares em locais suspeitos. Os detalhes de como elas operavam são poucos, reforçando a ideia de as atividades eram ultra-secretas. Essas estações de radar são instaladas em localizações remotas e difíceis de se chegar no hemisfério norte, para perceber as ameaças com antecedência. Por fim, Bruce Sr. aceitou e deu início ao que parecia ser um novo emprego, mas que na realidade era o portal para um mundo completamente novo de descobertas, revelando a relevância do Alasca durante a Guerra Fria. A surpreendente descoberta que se seguiu a essas revelações alarmantes destacou a importância de informações sobre bases e projetos militares, a prontidão dos Estados Unidos para o combate e como alcançar sucesso através de uma estratégia eficaz. Enquanto Bruce Sr. suspeitava que esse projeto estivesse ligado à linha DW, ele não tinha certezas. A cada momento que passava, ele ficava mais convencido de que o trabalho não estava relacionado à linha DW. Entretanto, ele ainda não tinha certeza do que se tratava e não sabiam quem eram as personalidades-chave por trás do que ele estava prestes a presenciar. Nesse trabalho aparentemente pequeno, Bruce Sr. estava prestes a se familiarizar com o poder de uma possível civilização antiga e o grande conhecimento que ela possuía. Ele estava para ser apresentado à misteriosa pirâmide em questão, que provavelmente havia sido um lugar famoso no passado, que pode ter sido de muito relevante em conflitos na história, mesmo que não tenha sido relacionado a momentos históricos críticos, por razões de discrição. Agora, sobre o que é a Pirâmide Negra. Na intenção de apresentar a Bruce Sr. o novo trabalho secreto, seu amigo piloto explicou algumas coisas sobre a pirâmide, trazendo à luz um novo mundo de conhecimento.
Falando sobre a Pirâmide Negra, ele contou que a construção antiga era tão poderosa em energia que poderia abastecer uma grande parte do Alasca, chegando até o Canadá. Conforme eles se aproximavam dos locais secretos, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Os instrumentos do avião deles começaram a se desestabilizar e o radar parou de funcionar. Os alarmes dispararam e a bússola começou a girar desenfreadamente. As partes de máquinas que eles deveriam entregar eram apenas 3 estojos pesados de metal, que Bruce não sabia explicar. Atrás deles, Bruce notou que havia também um outro avião por razões de segurança, mostrando como são organizadas as atividades acerca desses lugares secretos. Pousando, a paisagem era estranha, e Bruce Sr. captava cada detalhe. A vista peculiar continha algumas coisas, incluindo algumas construções, um pequeno escritório, um estoque de combustível e uma garagem. Era como se eles estivessem se preparando para a neve na região, com veículos de neve de prontidão. Outros detalhes que Bruce Sr. notou incluíam um elevador subterrâneo para minas, cercas elétricas de segurança e torres de vigia. Ao contrário do que seu amigo piloto havia descrito, Bruce Sr. logo percebeu que havia muito mais sobre essa construção do que apenas produção de energia. O edifício estava mais para um local ultra-secreto, sendo a produção de energia um pequeno aspecto do seu objetivo. Em sua reflexão, Bruce Sr. percebeu que o local estava abarrotado de guardas vestidos de preto, armados com pistolas e outras armas, e isso era apenas o começo. Havia também veículos equipados com armamento pesado. Bruce Sr. especulava que esses guardas pertenciam a um grupo governamental secreto. A experiência revelou-se repleta de enigmas que ele não conseguiu solucionar até que seus serviços fossem dispensados. No entanto, as impressões silenciosas deixadas pela experiência marcaram-no profundamente, alimentando suas suspeitas sobre o local por anos. Mais tarde, o assunto ressurgiu, quando ele se encontrou para almoçar com um experiente engenheiro da Bell Labs. Segundo o engenheiro, suas férias foram adiadas devido a uma urgência em uma instalação energética no Alasca. À medida que os detalhes eram revelados, ficava evidente que Bruce Sr. não era o único afetado pelo mistério que envolvia o local, e a história estava longe de terminar. Depois que Linda e Doug souberam do relato de Bruce Sr., a trama engrossou quando uma mulher desconhecida contatou Linda, anos mais tarde. Ela alegava possuir uma capacidade conhecida como visão remota, permitindo-lhe visualizar locais distantes em sua mente, sem barreiras. Mesmo não havendo uma maneira de verificar esse caso, essa mulher peculiar tem muito a dizer. De acordo com ela, enquanto fazia uma visão remota do Alasca, ela encontrou a paisagem fria da Pirâmide Negra. E, surpreendentemente, suas descrições batiam exatamente com aquelas de Bruce Sr. De maneira explícita, ela falou de características detalhadas que incluíam elevadores de mineração, cercas elétricas e placas de aviso. Mas essas coisas não a pararam. Graças à sua visão especial, ela também viu uma coisa que fez todos estremecerem. Segundo seu relato, ela viu um grupo de indivíduos liderados por um não-humano, descendo as profundezas do lugar, percorrendo escadas antes de pegar mais um elevador, chegando a 45 metros abaixo do solo. Após isso, eles adentraram uma sala repleta de computadores imensos, e num canto, uma grande janela oferecia vista para uma enigmática pirâmide. De acordo com essa mulher desconhecida, a pirâmide estava absorvendo uma vasta quantidade de energia da Terra. Ela sugeriu que você ficaria pasmo ao saber como essa energia era utilizada, não apenas por humanos, mas também por alienígenas que podiam recarregar suas naves espaciais apenas sobrevoando a pirâmide. Pode parecer absurdo, mas se sua narrativa for verdadeira, ela desafia nosso entendimento sobre a vida e o espaço, sugerindo que a pirâmide faz parte de uma tecnologia extraterrestre. De fato, a descoberta da Pirâmide Negra continua a desafiar nosso conhecimento sobre a vida. Tudo isso veio à tona graças ao teste nuclear da China. Embora não relacionado diretamente com a pirâmide, esse teste nuclear revelou um segredo há muito oculto, forçando-nos a repensar o que sabemos sobre a vida e o meio ambiente. Aprendemos que pode haver mais fenômenos extraordinários, desde extraterrestres até antigas civilizações humanas avançadas. Quanto à invasão alienígena no Alasca, as evidências estão se tornando mais concretas atualmente. Com o surgimento de indivíduos com visão remota, começamos a entender o que pode ser possível. Pat Price é um desses indivíduos, e ele afirma que o Alasca é um refúgio para alienígenas. Ele trabalhou para a CIA no passado, o que lhe dá credibilidade, então é difícil não considerar o que ele diz quando ele explica sua experiência de visão do Monte Hayes no Alasca. Ele relata que alienígenas habitam nas montanhas. Esses alienígenas, segundo ele, parecem humanos, mas não são, tendo olhos e órgãos internos diferentes.
Eles também conseguem controlar e mudar os pensamentos das pessoas, marcando um aspecto da história. Mas de onde veio a Pirâmide Negra? Os povos antigos do Alasca eram avançados o suficiente para construir uma estrutura como essa? Recentemente, pesquisas científicas revelaram artefatos antigos que indicam que os povos antigos do Alasca eram muito sábios. Entre as coisas encontradas, havia túmulos de bebês de cerca de 11.500 anos atrás. Figuras esculpidas em rochas na praia de Petroglyphs, em Wrangell, também foram encontradas ao lado de arcos de madeira do final do século XVI no Parque Nacional do Lago Clark. Tudo isso mostra que os antigos alasquianos eram bons criadores e caçadores que conheciam muito bem o seu mundo. Ponderando sobre essas descobertas, nós podemos apenas torcer para que os mistérios por trás delas sejam revelados. Bom, por hoje era isso. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Até a próxima!